Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje trazendo aqui um assunto bastante interessante para a gente falar um pouco sobre fundos imobiliários, tá? Aproveitar esse sabadão, então, esse final de semana para a gente aí dar uma olhadinha em alguns FIIs aí interessantes, tá? Nesse caso especificamente que a gente vai falar sobre alguns FIIs que pagaram bons dividendos aí nesses últimos 12 meses, ou como a gente vai ver, quase 12 meses, e já já vocês vão entender, tá certo? Mas sempre, né, falando pra vocês que quem gostar do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, tá? Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações aqui de vídeos novos, tá? A gente tem vídeos aqui todos os dias aqui no nosso canal, inclusive vídeos aqui 2 vezes por dia, tá, pessoal? E antes também, como eu sempre gosto de fazer aqui pra vocês, né, já de prática, pra quem aqui já acompanha o nosso canal, a gente sempre deixa aqui um cupom especialmente aqui para vocês, tá? Que nesse caso é o nosso cupom cliente30, tudo maiúsculo, tudo junto, que simplesmente vai dar então 30% de desconto para você na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá, pessoal? Para quem quiser, tá o link aqui na descrição do vídeo, mas é simplesmente colocar lá cliente30, tudo maiúsculo, tudo junto, para você então receber 30% de desconto na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá certo? No final do vídeo eu volto falando um pouquinho mais sobre o cupom e também sobre aqui os nossos produtos para quem quiser conhecer um pouco mais aqui da Capitalizo, tá certo? Bom, então vamos lá para o nosso tema aqui do vídeo, né? Separei aqui 3 FIIs bons aí que já pagaram bons dividendos este ano, tá? Então para a gente comentar um pouquinho deles. O primeiro aí de código DEVA11, tá? Famoso aí, está sendo bastante comentado nos últimos meses, né, podemos dizer assim. É um fundo aí de recebíveis, como a gente vai ver. Depois, em segundo lugar, aqui tem o RBRF11, tá, que é o RBR Alpha, Multistratégia aí, que é um fundo de fundos, tá? A gente também vai comentar bastante sobre ele. E para a gente finalizar aí, o famoso, né, o clássico BBPO11, que é um fundo de agências aí, com certeza bastante conhecido aí por vocês também. Para quem não conhece o fundo, vai acabar conhecendo, que a gente também vai falar aí que, né, de algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas aí, né, que foram bastante comentadas aí, né, no mercado de forma geral. Bom, então começando aqui com o nosso primeiro FII, né, o DEVA11, o Devante Recebíveis, como o próprio nome dele já diz e como eu já adiantei para vocês, é um fundo de recebíveis imobiliários, ou seja, então vai investir aí majoritariamente seu capital aí em CRIs, tá? Nos certificados de recebíveis imobiliários, famosos aí também. É um fundo bem novo, tá, pessoal? Relativamente novo, né? Teve seu início ali em agosto de 2020, mas mesmo assim já está com patrimônio líquido aí considerável, tá? Na casa de 1,1 bilhão de reais, né? Se a gente pegar o valor patrimonial, tá na casa aí de R$ 98 reais por cota, aproximadamente, e o PVP, que é aquele indicador que a gente sempre gosta de trazer aqui para vocês, que pega o preço da cota e divide justamente pelo valor patrimonial, está na casa aí de 1,04 vezes, tá? Dividend yield acumulado aí dos últimos 12 meses, e aqui eu faço um parêntese para vocês, né? Inclusive, como eu tinha anunciado no começo do vídeo, porque tá esse parêntese, né? Tá esse asterisco nos 12 meses. Porque, como eu falei, o fundo começou em agosto de 2020, malmente completou aí um ano de existência e ainda não tem 12 meses aí de dividendos distribuídos, tá? Então o que a gente faz? A gente simplesmente faz uma projeção, uma extrapolação aí, tá? Pega a média de que foi distribuído até o momento, nesses meses, e extrapola ali para 12 meses, tá? Então por isso que eu coloquei esse asterisco aí, por isso que também que eu citei ali no começo do vídeo, tá certo? Mas aí se a gente então fizer essa extrapolação, tá com dividend yield aí anualizado na casa de 19% ao ano, tá, pessoal? Então, ou seja, né, isso aí é uma das grandes razões, das principais razões, se não for a principal razão, que esse fundo aí está sendo muito comentado aí, né, nos últimos tempos. Não só ele, como a gente vai falar de outros aí também, vai citar aqui alguns high yields, tá? Eu já dando um spoiler aqui para você, a gente já fala um pouco sobre tudo essa questão de high yield, tá? Portfólio aí, né, como eu já falei para vocês, então ele investe em CRIs, e o portfólio hoje aí é composto por mais de 60 CRIs, tá? Então, ou seja, é bem diversificado aí, como a gente já vai ver mais detalhes aqui para vocês, tá, pessoal? Então aqui também tem um outro detalhamento de carteira, tá? E aqui sim, enquanto vocês dão uma olhada aqui, eu vou falar para vocês um pouco sobre essa questão de high yield, o que é isso, né? Quando a gente fala em CRIs, pessoal, né, em certificado de recebíveis imobiliários, a gente tem duas grandes classificações, né? Não somente para CRIs aí, né? Mas se a gente está falando de CRIs aqui, vamos simplificar, né? Tem duas grandes classificações que a gente fala que tem os CRIs ali que a gente chama de high grade, e tem os CRIs, né, na outra ponta que a gente chama de high yield, tá? E high yield especialmente aqui, esses que o Devante ele vai
focar, tá? Mas vamos falar aqui primeiro sobre os CRIs High Grade, né? Como o próprio nome já diz, então são fundos melhores graduados, né? Vamos dizer assim. Ou seja, que recebem então uma classificação aí maior perante o seu risco de crédito, tá, pessoal? Então, vamos dizer, a gente pode resumir que são CRIs que estão menos arriscados no ponto de vista de risco de crédito, tá? Na outra ponta, né, e até mesmo como o inverso aqui, a gente tem os high yields, que são então os FIIs não tão bem classificados, questão de risco de crédito, ou seja, então tem um maior risco de crédito agregado nesses fundos, nesses CRIs high yields, mas como o próprio número já diz, né, e até mesmo para compensar esse risco maior de crédito que a gente tem, então eles acabam tendo um prêmio maior por conta desse risco, tá? Ou seja, então oferece uma rentabilidade maior, tá, pessoal? Então, o DEVA 11 ele vai simplesmente então focar muito mais aí nesses CRIs que a gente chama de high yield, tá? Então, ou seja, são CRIs mais arriscados do ponto de vista de crédito e que oferecem uma rentabilidade maior, tá? Então, essa é uma das razões aí por conta desse dividend yield tão alto, como a gente também vê aí muitos outros FIIs high yields, né? Se a gente pegar assim, vamos dizer, todos os CRIs de recebíveis imobiliários aí, de forma geral, todos os FIIs que investem em CRIs aí, né, eles estão performando muito bem, sendo bastante impulsionados aí pelos índices, né, IPCA e GPM, né, já que são em muitos papéis são indexados a esses índices e a gente está ainda vivendo numa alta inflacionária. Então tudo isso acaba culminando aí, né, numa alta desses papéis, né, numa alta rentabilidade, gerando gerando dividendos mais gordos, né? Então a gente tem um dividend yield aí maior por conta desses papéis e a gente tem então esses high yields aqui performando ainda mais, tá? Porque além de todo esse ambiente inflacionário aí impulsionando a geração de caixa desses papéis, o fluxo de caixa desses papéis, então a gente ainda tem esse prêmio maior aí por conta desses CRIs high yields, tá? Então, como vocês podem ver aqui na carteira, inclusive no detalhamento aqui do DEVA, a gente tem ali, né, se a gente pegar a parte dos indexadores, 70% ali indexado ao IPCA, né? IPCA que já está acumulando aí quase 10% nos últimos 12 meses. Tá? Então, só para a gente ter uma noção. Também a gente tem ali 16% de GPM. GPM que bateu aí 30%, mais de 30% aí nos últimos 12 meses. Tá, pessoal? Então, tudo isso, né, auxiliando a alta ainda mais desses papéis, tá certo? E aqui, né, trouxe também para vocês aqui um pouco mais de detalhes sobre esses CRIs. Só para a gente, né, como eu já falei para vocês, é um fundo muito bem diversificado, né, como falei, então são mais de 60 papéis. Aqui eu trouxe somente alguns deles. Mas é só para chamar atenção também ali sobre, né, o papel ali que tem maior representatividade, né, vamos dizer, no portfólio do fundo ali, ele chega ali em cerca de 5,7% do PL total do fundo, né? Então, ou seja, né, se acontecer algum problema com esses CRIs aí, seja nesse CRI, por exemplo, que tem maior representatividade, né, ainda assim ele vai representar pouco, né, relativamente ao patrimônio como um todo, né, vai representar menos de 6%, como a gente está vendo aqui na tela, tá, pessoal? Mas, né, só para a gente finalizar aqui sobre o DEVA 11, sempre, né, não cabe a gente falar aqui para vocês, sempre ter cuidado, tá, com FIIs assim, porque como eu falei, né, ele investe então em CRIs aí que possuem, né, um risco maior de crédito, tá, por mais que pague mais, mas enfim, não deixa de ter então esses CRIs aí mais arriscados na sua carteira, então é simplesmente para tomar cuidado, tá? Ah, então significa que não posso ter FIIs assim no meu patrimônio? Não é isso, tá, pessoal, né? Na verdade, né, são até opções interessantes para a gente diversificar melhor o portfólio. Mas sempre tomar cuidado para não sair. Pega aí um fundo que está com quase 20% de yield, aí muita gente pode acabar pegando 50% do patrimônio, 60% e investindo tudo nesse FII aí, tá certo? Então, somente tomar cuidado, tá? Obviamente respeitando todos os perfis aí de investidores de cada um. Tá, mas ali, né, põe ali 5, 10% do portfólio e, enfim, dependendo, obviamente, da sua característica de risco, né, pode ser sim uma boa opção aí dentre os FIIs aí que a gente considera de high yield, o DEVA certamente aí é um dos melhores na nossa visão, tá certo? Bom, falando então sobre o nosso segundo FII aqui, que é o RBRF11, tá, o RBR Alpha Multistratégia, é um fundo já um pouco mais antigo, né, teve seu início ali em setembro de 2017, patrimônio líquido está na casa de 1,2 bilhão de reais. Valor patrimonial da cota está em torno aí de R$ 86,95, tá? E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. PVP na casa de 0,91 vezes. E o dividend yield acumulado aí nos últimos 12 meses está na casa de 10%, tá? Muito em função aí da queda que a gente está vendo aí nas cotas e a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso. Portfólio aí, como eu falei para vocês, é um fundo de fundos, né? Então tem aí mais de 30 FIIs aí, na verdade eu acho que chega a mais de 40 FIIs aí no seu portfólio. De forma geral, então é um fundo também muito bem diversificado, tá, pessoal? Aqui tá mesmo, tem outros detalhes aqui da composição da carteira.
É um fundo que, para quem não conhece, tem essas duas grandes estratégias, né? Além de crise ali e de liquidez, mas o fundo tem essas duas grandes estratégias que eles chamam de alfa e beta, né? Alfa mais focado ali para o longo prazo, né? Mais focado nos rendimentos desses fundos, né? Ou seja, então para ganhar, né, em cima desses rendimentos distribuídos pelos fundos investidos. E o beta ali são posições mais táticas, né, pessoal? Que tende a ter uma oscilação maior de curto prazo e o pessoal acaba então se aproveitando muito bem aí dessas oscilações, tá certo? Então tá na casa ali de cerca de 40% aí, né, em torno do patrimônio todo investido na estratégia alfa. Na estratégia beta ali tá um pouco menos de 20%, como vocês podem ver. Também tem aí uma boa parcela de CRIs, né, o que também ajuda aí a impulsionar bastante aí os dividendos, como a gente está comentando, né? Tá em torno de quase 40% de CRIs e de liquidez ali, que é mais uma reserva de caixa em torno ali de 5%, a gente pode falar sobre isso, tá, pessoal? Aqui alguns detalhes sobre aí os FIIs mais investidos ali, que estão ali mais na estratégia alfa que eu trouxe para vocês. Mas uma coisa que eu quero destacar também, que a gente não pode deixar de considerar, é que o fundo aí, ele tem como uma característica, né, se aproveitar muito bem, né, de ser um fundo de investimento para se aproveitar das ofertas que a gente fala, as ofertas 476, tá? Que são ofertas restritas, seja para investidores profissionais, investidores qualificados, né, e principalmente esses fundos então acabam se aproveitando, tá? O que a gente quer dizer com isso? Significa então que fundos como esse, como o RBRF aí, são boas estratégias, né, para a grande maioria de investidores aí, que a gente fala, investidores em geral, né, então se aproveitarem para acabar se aproveitando em si dessas ofertas aí que são restritas, tá certo? E para a gente comentar, né, como eu falei para vocês, o valor patrimonial relativamente mais baixo, né, como a gente viu em torno de R$ 86 ali, se eu não me engano, né, mas por que isso, né, pessoal? E também muita gente vem falar dos fundos para a gente, o que está acontecendo, né? Basicamente todo esse movimento aí de queda do mercado, né, que a gente está vendo aí do mercado de FIIs, muito impulsionado aí pelas altas das taxas de juros, que a gente vem comentando sempre aqui com vocês, mas os fundos de fundos a gente costuma falar que acabam sofrendo um pouco mais, tá, pessoal? Porque, né, todo ali o seu patrimônio, ele é marcado ao mercado, né, justamente pela variação ali das cotas dos FIIs ali que ele possui em carteira. Então, se a gente tem um movimento de queda ali, como a gente viu, o valor patrimonial também ele vai caindo, né? A gente tem também o valor das cotas no mercado que acaba sempre acompanhando e também, né, são esses fundos que gostam de fazer, como eu falei para vocês aqui, que eles chamam aqui dessas estratégias betas, né, que são estratégias ali mais para geração de capital e nesse momento de queda aí dos mercados acaba ficando um pouco mais difícil, tá, pessoal? Então os fundos de fundos, vamos dizer, eles acabam sofrendo um pouco mais aí, né, se a gente pegar, né, nesse ambiente de altas taxas aí, de quedas do mercado, acabam sofrendo um pouco mais, mas sempre ressaltando para vocês que do ponto de vista operacional dos fundos não tem nada de errado, tá, pessoal? Obviamente, né, cada caso é um caso, mas se a gente puder generalizar esses bons fundos de fundos que a gente tem, operacionalmente está tudo ok, não precisa se preocupar, tá certo? Para a gente finalizar, então, falar um pouco sobre o BB Progressivo 2, tá? Que é o BBPO 11. Já é um fundo, como eu falei para vocês, um grande clássico aqui do nosso mercado. Tá? Teve seu início lá em agosto de 2012, é um fundo já bem antigo. Aí, patrimônio líquido está na casa de 1,5 bilhão de reais, tá? O valor patrimonial da cota é em torno de quase 96, né, reais por cota. E o PVP está em torno aí de 1,08 vezes, tá? Dividend yield acumulado aí também tá um dividend yield bastante interessante nos últimos 12 meses, na casa de 12,3%. E o portfólio do fundo, né? Primeiro, né? O que é o BB Progressivo, né? Como eu já adiantei para vocês, é um fundo que investe em agências bancárias, tá? O próprio nome dele já remete aí, BB, né? Que significa aí Banco do Brasil, remete ao Banco do Brasil, toda a sua história ali. Então, vai investir em agências ali, especificamente do Banco do Brasil, e hoje é composto o portfólio aí por 64 imóveis do fundo, tá? 64, na grande maioria aí agências, como a gente vai ver. Aqui tem, né, uma distribuição do portfólio em questão territorial, então a gente vê aí presença de agências lá no Amazonas, lá no Pará, por exemplo, né? A grande maioria ali está no estado de São Paulo, mas também tem em Minas Gerais, Goiás, enfim, né? Um fundo bem diversificado territorialmente, a gente pode classificar assim, mas, né, também trazendo aí a grande polêmica que surgiu nas últimas semanas, pessoal, foi exatamente esse fato relevante que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que saiu no dia 30 de agosto agora, de 2021, falando sobre a renovação dos contratos, tá? Como eu falei para vocês, então o fundo tem 64 imóveis aí no total, né, no seu portfólio, ou seja, todos locados aí para o Banco do Brasil, né?
Então, né, como os fundos estão, como esses imóveis, né, esses contratos estão chegando próximos aí ao seu vencimento, o fundo, que já vão vencer, se eu não me engano, acho que 2022, né, como está aí na tela para vocês, o fundo então já vem procurando em renegociar esses contratos, né? Então, o que aconteceu basicamente? Aconteceu que dentre esses 64 imóveis, o fundo conseguiu renegociar aí simplesmente 58 desses contratos, tá? Significa então que 6 deles ele não conseguiu renovar esses contratos, tá, pessoal? O que por si só então já acaba impactando bastante nas receitas do fundo. O fundo fez até essa tabelinha aí pra gente, né? Mostrando que realmente esses 6 imóveis aí, hoje eles representam cerca de 14% aí da receita total que o fundo tem, tá? Então esse impacto sim vai ter se o fundo não conseguir locar, né, esses imóveis aí, o que a gente vai falar também que é aí, vamos dizer, um problema a mais, né, por conta de ser agência, ser imóveis muito específicos, então fica cada vez mais difícil essa locação aí desses 6 imóveis, tá? Além disso, pessoal, também foi concedido aí um desconto, né, para o restante dos contratos negociados, esses 58. Então para a gente resumir, né, o fundo colocou lá no final do fato relevante, lá que a partir de setembro agora, tá? Ou seja, né, os referentes, né, os rendimentos aí referentes a agosto, esses rendimentos então eles vão ter uma queda aí de 24% no total, tá? Isso aí já contando tudo, todas essas renegociações que teve com esses descontos e também com a saída aí desses outros contratos, tá? Então o pessoal do fundo aí disse pra gente então que a partir de setembro agora já vai haver, inclusive já houve, né, uma queda aí de cerca de 24% nos rendimentos, tá? Se vocês pegarem a distribuição de rendimentos, claramente vai dar para ver, tá? Vai chegar ali até agosto, né? Então estava ali numa sequência de alta, distribuindo cerca de R$ 1,08 aí por cota, e depois aí a gente tem uma queda aí para em torno de 80, 90 centavos, tá? E isso tudo indica que, como o fundo falou, vai perdurar aí a partir de agora, tá, pessoal? Então é um fundo, né, que a gente trouxe aqui que não deixa de ser um fundo que pagou bons dividendos aí nesses últimos 12 meses, mas que agora então está enfrentando esses problemas aí por basicamente nessas renegociações que teve, também aí essa vacância agora, esse aumento de vacância aí por conta desses 6 imóveis, tá? E nada mais, né, sempre a gente vale ressaltar novamente que acaba sendo cada vez mais difícil, né, pessoal? Como é um fundo muito específico de agências, né, inclusive ali agências para o Banco do Brasil especificamente, acaba então tendo esse problema aí, essa dificuldade maior dessa alocação aí, tá? Mas não deixa de ser aí uma opção para a gente ficar de olho ainda, né, para ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, e a gente vai ficar muito bem informados aqui, né, para a gente acabar informando vocês também, tá certo, pessoal? Então esses aí foram os 3 FIIs aqui que eu trouxe para vocês, tá? Como eu falei lá no começo, né, agora vou falar um pouquinho sobre os nossos produtos aqui na Capitalizo. A gente tem o Top Fundos, que engloba tudo de fundos de investimentos, inclusive de fundos imobiliários, tá tudo aqui no nosso Top Fundos. A gente tem o Invista em Ações, com tudo de ações aí para o longo prazo. Também a gente tem o Carteiras Capitalizo, a gente tem o Full Trader e a gente tem o Capitalizo Completo, que acaba englobando todos os nossos produtos, tá? Lembrando vocês aí que a gente está então com um cupom de desconto especial aí, Cliente 30, tudo maiúsculo, tudo junto, para dar então 30% de desconto na compra de qualquer um dos nossos produtos. Mas já aproveita então, já compra aí o Capitalizo Completo para você receber simplesmente todas as nossas recomendações, tá? Curto, médio e longo prazo aí de ações, a gente tem carteiras de criptoativos, tem carteira de fundos imobiliários, carteiras diversificadas, carteira de fundos, renda fixa, enfim, tem de tudo aqui que vocês quiserem, tá certo? E também deixo sempre vocês muito bem à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, tá? Seja via telefone, seja via WhatsApp. Pega o WhatsApp aí e manda aí uma mensagem direto pra gente, que a gente vai responder você. Pode mandar de madrugada aí que o pessoal, um dia que eles vão responder de madrugada, mas obviamente logo no comecinho do outro dia eles já vão responder vocês. Também aí todas as redes sociais, tá, pessoal? Estamos aí no Twitter, Facebook, Instagram e os nossos canais do Telegram, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aqui pra gente, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!